Pode falar, dá início. Vamos dar início à nossa reunião da manhã de hoje na nossa casa Vinha de Luz, dando bom dia para todos, cheio de felicidade. E nesse instante nós vamos ler a página de preparo de ambiente do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz. Vinha de Luz, do nosso espírito amigo Emmanuel, o capítulo 56, nosso irmão Roberto vai ler a página e dirigir a nossa reunião da manhã de hoje, dando uma boa-vinda para todos. Bom dia a todos. Aqui a nossa lição é a 56, maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Declarar-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade, estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Este é o que os expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força, utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Levemos o nosso pensamento a Deus e assim, através da lição, sejamos fiéis aos postulados de Jesus, seguindo com ele sem fugir à luta, pelos problemas que estamos passando no momento. Temos a coragem, a fé e a resignação de seguirmos, marchando em frente com Jesus, com coragem, amor ao próximo e orando por todos aqueles que estão passando por essas dificuldades. E assim, agradecemos por tudo, por essas lições maravilhosas do Evangelho e damos início então à nossa palestra no dia de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Dando início ao nosso estudo da manhã de hoje, nós estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Estranha Moral. Nesse capítulo nós encontramos essa palavra estranha moral, porque todos os sentimentos
todas as observações feitas por Jesus davam a entender que estava entrando em contradição com ele mesmo. Porque se ele veio para ensinar a amar, nós, quando encontramos essas palavras estranha e moral, a gente vai ficar, muitas vezes, fazendo uma ligeira crítica. Como é que Jesus ia pregar essa estranha moral? Se torna assim um pouco difícil. Mas nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito. No primeiro item desse capítulo, nós já estudamos odiar os pais. Seria um contrassenso. Se nosso querido Jesus veio para nos orientar sobre amar os nossos genitores, devotar toda atenção, todo carinho, todo amor, com mais abnegação a nossos pais que nos criaram, não é que ele vinha contradizer e rogando que odiasse. Odiar, vamos explicar, naquela época, a palavra dentro da língua grega expressava-se amar menos, que era para a gente não colocar em primeiro lugar a nossa vida, os nossos relacionamentos e deixar de lado a bondade de Deus, que era muito comum naquela época se misturar os sentimentos. A postura do servidor não era pôr em prática a vontade de Deus, era a vontade da bondade de Deus através do amor, era atender à sociedade, tinha que fazer parte da sociedade. Não podia a pessoa dizer que era devoto de Deus e abandonar, deixar de lado a sua família, tinha que estar junto todo. Então, não era esse o ensinamento que Jesus queria. Ele estava querendo que houvesse mais apego e se colocasse em primeiro lugar a bondade de Deus. Esse é o primeiro item desse capítulo. O segundo é abandonar pai, mãe e filhos. Esse outro é que entra novamente no mesmo sentimento de Jesus nos aconselhando. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10, Jesus nos aconselhando a abandonar pai, mãe e filho. E a dificuldade estava aí novamente. Como é que nós vamos abandonar nossa família para servir a Deus? Mais uma vez vamos lembrar que o apego à família era tão grande que deixava-se de lado a bondade de Deus. Era colocada em segundo plano a bondade de Deus. Abandonar pai, mãe e filhos, né? Esse ensinamento eu falei em Mateus capítulo 10, mas é capítulo 19, item 29, versículo. Abandonar pai, mãe e filhos. Ainda hoje em dia, nós ainda estamos encontrando dentro das nossas casas de oração pessoas que no dia que recebe a família em casa não pode ir ao centro, mesmo que ele esteja com compromisso de dirigir reunião, aplicar passe, que a família chegou, eu não posso deixar minha família para ir para o centro. Mas a recomendação de Jesus era essa, que a gente amasse menos a família, porque a família nós vamos encontrar daqui a pouco. E a bondade de Deus nessa tarefa, a gente só tem essa tarefa esse dia, nessa hora. No dia de domingo, por exemplo, na nossa casa, é de 9 às 10 horas. A família vai ficar o dia inteiro conosco. Ah, mas eu não vou deixar, como muitos não deixam. Chegou, veio de fora, precisa da minha atenção. Aí chegam as pessoas. Vamos lembrar, por exemplo, no trabalho mediúnico. Esse médium é o médium mais importante na sua tarefa de receber os irmãos sofredores. Mas,
como ele nesse dia estava recebendo os parentes, ele não foi ao centro para desenvolver essa tarefa. Ele ficou em casa para atender o seu parente. Aí entra o ensinamento de Jesus: abandonar pai, mãe e filhos. Não é abandonar, desprezar por toda a vida, mas se afastar daquele compromisso naquela hora para atender à vontade de Deus. Aí o irmão, que precisava dessa atenção, desse carinho, chegou lá e não recebeu a devida atenção porque o médium não foi. Uma certa vez aconteceu conosco, na nossa casa, na congregação, uma senhora foi para fazer uma entrevista, mas o entrevistador não foi. Em 3 reuniões, 3 semanas, chegando quase ao mês, indo ao centro sem encontrar o entrevistador. Aí esse entrevistador não veio porque ele estava dando atenção à família. Então nós notamos que quando Jesus nos chamou a atenção sobre essa observação, foi para que a gente estudasse mais e entendesse que o parente e a casa a gente tem todo dia. Tem aquele exemplo de Marta e Maria, né? Que é um dos exemplos marcantes na vida de Jesus. Quando a Maria encontrou-se com Jesus, Jesus foi à casa delas, uma delas foi tratar dos afazeres dentro de casa e a outra ficou dando atenção a Jesus. Aí uma chamou a atenção, porque aquele dia era um momento oportuno para se encontrar com Jesus. E os afazeres de casa são todo dia, não é isso? Todo dia tem afazeres dentro de casa. Aí a Marta deixou a presença de Jesus e foi fazer as coisas, as obrigações que tinha dentro de casa para com a sua família. Então a gente nota que o ensinamento de Jesus não era abandonar, era administrar, como ele mesmo fala, que a gente deve saber administrar a nossa vida, saber administrar. Quer dizer, se soubéssemos administrar, na hora certa que precisava estar dirigindo, às vezes na nossa casa tem pessoas, hoje era eu que estava escalado para dirigir a reunião, mas chegou uma visita. Era eu que estava para vir o trabalho mediúnico, mas meu filho foi me visitar. Era eu que estava pré-escalado para fazer a entrevista, mas nessa hora era o dia de eu fazer a limpeza em casa, que até esses apegos, né? Então nós precisamos, acima de tudo, administrar a nossa vida da melhor maneira possível, né? Deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. É a nossa lição de hoje, que com muito apego está ligado, apreço está ligado ao mesmo sentimento de Jesus. Como é que Jesus já aconselhou odiar o pai? Jesus já aconselhou abandonar a família. E agora Jesus aconselha que deixe os mortos sem ser enterrado. É um contrassenso, né? Tem que ser muito bem analisado. Mas a gente vai se ligar ao desânimo. Existem pessoas que estão mortas vivas. São pessoas que não têm ânimo para nada, né? E elas não servem, mesmo nos dias naturais, um dia ensolarado igual esse de hoje, elas não têm força para reagir, né? Não tem força para reagir. Então ele aconselha que a gente deixe os mortos. Quer dizer, se você não serve para servir, quem não tem o prazer em existir aqui na vida comum, na direção da apoio médico do Botafogo, existiu um médico famoso, que ele foi até médico da seleção brasileira, que ele dizia, doutor Leite de Castro, ele dizia que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver.
E realmente tem pessoas que é uma folha morta, né? Mas é que eu não estou subestimando a folha não. E a folha ainda serve, mas essas pessoas, às vezes elas são tão difíceis que é pior do que a folha morta, não é isso? No livro dos Médiuns conta a história de um rapaz que ele passou pela vida sem ser visto. E é esse tipo de pessoa. Viveu a vida toda, envelheceu, desencarnou sem ser visto, porque ele não aparecia no mundo. Quem não aparece é quem nunca transferiu um sorriso de gratidão, nunca deu um abraço de fraternidade, de solidariedade. Chega às vezes de braços cruzados e sai de braços cruzados, nunca participa. Eu já tive uma companheira agora, esse ano de 2018, que disse para mim que ela estava participando, não era para abraçar ninguém. Aí eu fiz uma advertência séria, eu disse não, em casa a gente está sozinho, em casa nós estamos só. Quando nós viemos para aqui, foi para a gente aprender a conviver com a sociedade. Quando a gente veio aprender, a gente que é espírita, já deve ter lido a vida de Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, ele disse, o cristão sem alegria, sem espírito de fraternidade e de solidariedade, não é cristão. Então, como é que eu vou buscar a paz, a tranquilidade na minha vida, sem saber conviver com o meu próximo? Não é isso? Se torna difícil, é porque eu tenho o coração fechado. E esse rapaz lá do livro dos Médiuns, vocês me perdoem o capítulo, agora no momento, quando ele chega no mundo espiritual, ele queria, porque queria ser visto. Aí ele volta na casa, onde ele conviveu com aquela vizinhança, e foi jogar umas pedrinhas na casa para que alguém identificasse que ele existia. Então, são pessoas que passam pela vida consideradas mortas-vivas. Jesus queria trazer a lição para esse campo de orientação, para que a gente acorde esse nosso espírito de fraternidade, acorde essa alegria. Eu tenho por hábito de onde chegar provocar a conversa. Todo lugar que eu chego, você mesmo assistiu na Santa Casa de Misericórdia, já estava 3, 4 pessoas em volta de mim, né? Sim. Conversando. Aí vou ao salão do dentista, chega lá é aquela alegria, aquela felicidade. Uma vez eu estava no dentista, estava num lugar ermo, tão sutil, que parecia que não tinha ninguém, tinha umas 6 ou 7 pessoas. Aí eu disse, o que é que está acontecendo? Aí a pessoa disse, não, é porque a menina aqui vai fazer um tratamento de canal, e ela está com medo já desde que saiu de casa. Então está reinando aquela concentração. Aí eu comecei a conversar. Quando eu expus que o meu tratamento era pior, aí abri o assunto e começamos a conversar. Porque nós devemos ser assim, para que a gente seja solidário e fraterno, né? A gente tem que abrir o nosso coração. Jesus disse a outro, segue-me. E ao outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Deixai aos mortos, então eu estou explicando no sentido de Jesus o que é que se expressava está morto. É essa pessoa viva que não se comunica, é essa pessoa viva que não participa, não se integra ao grupo. Eu trabalhei na minha mocidade, junto com grupos de 100, 200 pessoas, em alojamentos poeirentos em beira de estrada. E naquela época, existia pessoas que eram ignoradas, tudo dele era separado, não conversava, não se relacionava, não se intervia na conversa,
Se estivesse contando uma anedota, uma coisa qualquer, ele saía. E essas pessoas são essas. A vasilha d'água dele era fechada, guardada num canto, não dava um copo d'água a ninguém. Se tivesse um cigarro naquela época, que era muito difícil, a pessoa ter até um cigarro para fumar, não tinha coragem de oferecer. Então eles ficavam a semana inteira fora de casa. Quando falava com ele, dizia, eu estou com saudade de casa. Às vezes ele vai para casa, quando chega em casa é do mesmo jeito. Não é? Então era esse tipo de pessoas que Jesus estava considerando morto-vivo, né? Era esse morto-vivo. Então nós precisamos acordar. O que pode significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações procedentes mostram, em primeiro lugar, que as circunstâncias em que foram proferidas não poderia conter censura àquele que considerava o dever de piedade filial, ainda mais por Jesus, e sepultar seu Pai, tem, no entanto, sentido profundo, que só o conhecimento mais completo, que é o que eu estou explicando agora, da vida espiritual, pode tornar-se perceptível. Se não tiver esclarecimento, a gente vai ridicularizar, criticar, né, os ensinamentos de Jesus. Vamos voltar no tempo. Na época que Jesus andava com os amigos, discípulos, tem uma mensagem no livro Boa Nova e outra mensagem no capítulo 6 que fala sobre essas atividades. Quando Jesus convida todos os discípulos para fazer seu trabalho do Reino de Deus aqui na terra, todos tinham ocupação. Naquela época foi ocupação. Cada um tinha ocupação. Um tinha casado, outro tinha comprado uma junta de boi, outro estava com parente enfermo dentro de casa, cada um tinha um compromisso e se deixaram se omitir para não pôr em prática o trabalho de Jesus. Aí a gente encontra lá no capítulo 8 desse mesmo livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, o apóstolo Bartolomeu. Aí a gente às vezes fica contando história, pensando que essas histórias do desânimo é só nossa, agora. Mas naquela época de Jesus, mesmo seguindo Jesus, existia. Bartolomeu era um desses que não tinha ânimo. Ele não existia. E ele chegou a questionar com Jesus como é. E Jesus conversar com ele, como é que eu posso servir se eu sou desanimado? Não é? Como é que eu vou pôr em prática? Foi preciso Jesus conversar horas e horas com ele, até dizer, Bartolomeu, ninguém consegue pôr em prática uma coisa que não existe no seu coração. Primeiro, levanta teu ânimo. Abre as portas do teu coração para Deus. Quando o teu coração estiver aberto para Deus, você aqui, naquele instante, você começa a pregar com otimismo e com esperança. Foi os ensinamentos de Jesus com ele, né? Está faltando 2 minutos. 5 aí? É 25 só? Faltam 7. É? Em verdade, exige transformar. É preciso que a gente faça primeiro essa transformação. Não reclamar um estudo especial. A gente tem que estar dizendo aqui, um estudo completo sobre a vida pode se tornar perceptível. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, e a vida normal do espírito assemelha-se, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Se é transitória, nós precisamos estar acordados. Aí a observação do nosso querido Bartolomeu. Bartolomeu então diz, havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. E ao sopro regenerador do ensinamento do Cristo, todos os observaram com admiração, exceto Jesus, que ele conhecia de júbilo uma atitude mental do seu discípulo. Ele acordou, ele não podia viver fechado.
não podia viver desanimado, não podia viver calado. Mas isso foi há 2020 anos. Mas hoje nós ainda estamos assim. Ontem a gente estava fazendo o estudo, eu estava contando que eu fui pregar e dar assistência à pessoa que estava carente e só fui até a cozinha da casa e a varanda, porque a casa ainda estava fechada para visita. Nem o Humberto de Campos, ele diz que no dia do culto do Evangelho, o hóspede que recebemos é Jesus. Então a gente deve forrar a toalha nova na mesa, botar um cacho de flor sobre a mesa, um jarro de água cristalina sobre a mesa, porque nós estamos cultivando a alegria. Aqui está dizendo que o Bartolomeu acordou. Mas existem pessoas que passam a vida toda, feito o exemplo do livro dos médios. Esse exemplo está lá naquelas pedrinhas que foram jogadas na empregada doméstica, no livro dos médios, que vocês me perdoem, eu não estou com o capítulo agora na minha mente. Então, tem pessoas assim, outros que passam na vida com essas dificuldades e levam isso até a morte e não é visto. Aí pergunta, você tem fé em Deus? Tem. Nós temos pessoas agora cultivando a fé em Deus trancados dentro de casa. Outros cultivando a fé em Deus com antipatia, igual o judaísmo, com inimizade. Outros cultivando sem querer se relacionar. Então, quando Jesus diz abandonar, deixar os mortos, morto é essa pessoa viva que não está servindo para nada no mundo, né? Então, a gente tem muita dificuldade em conviver com esse mundo, né? Qual se sente feliz libertar-se? É respeito que os mortos consagram, não é a matéria, mas que o inspira, é pela lembrança, é ausente que se infunde, e ele é análogo a que se volta aos objetos que se lhe pertenceram, em que tocou as pessoas e são afeiçoadas, guarda sua relíquia. E isso é que aquele homem não podia por a si mesmo compreender. Jesus nos ensina, dizendo, não te preocupe com o corpo, pensa antes no espírito, a se preocupar com a nossa vida espiritual. Mas era a vida espiritual do vivo, que o vivo acordasse, que ele estava sem querer acordar para essa realidade. E nas contradições das observações do passado, essa linguagem era difícil de ser entendida. E nós precisamos, acima de tudo, entender que odiar naquela época era amar menos. E deixar, não era abandonar na totalidade, era dar menos atenção àquele. E com relação ao morto, é essa pessoa que não tem nenhuma utilidade para o mundo, que fosse útil para enterrar os seus cadáveres, né? E nós rogamos a Deus de todo o coração que ilumine e desperte nossas almas no caminho do bem, sacudindo o nosso campo espiritual para que a gente desperte, se comunique, se relacione, interprete as palavras dos outros, aprenda a conviver. Às vezes até numa festa de aniversário a gente se isola no canto da parede. Nós não podemos nos isolar, podemos ser participativos, tá? Com todo amor, com toda gratidão. Nós estamos muito felizes que as bênçãos e o amor de Deus, do nosso Pai Celestial, nos ilumine. Nós tivemos a nítida presença do nosso querido Humberto de Campos, a quem eu tenho grande respeito e consideração por ele. Que Deus abençoe a todos, que cada um procure valorizar a sua presença na casa espírita. Cada um. Muito obrigado, que Deus o abençoe a todos. Graças a Deus.